continuando as exposições do livro de Êxodo, no capítulo 20. No último domingo, estudamos os 4 primeiros mandamentos, que nós chamamos na teologia a primeira tábua da lei. O que é a primeira tábua da lei? São os 4 primeiros mandamentos que nos ensinam como é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Qual que é o resumo da lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E a segunda tábua da lei, que é a segunda parte do resumo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pergunta que alguém deve fazer: como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Leia os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como, porque amar é ação. Não basta eu dizer para Deus: Deus, eu te amo. Não adianta você dizer para sua esposa: querida, eu te amo, se você não puder, não souber agir com esse amor. E como é que você ama o próximo? Como a si mesmo, a Escritura diz. A Escritura reconhece que nós devemos ter um amor próprio que é legítimo. E como eu faço isso? São os outros 6 mandamentos da Escritura que começam exatamente com o 5º mandamento, que fala dos nossos relacionamentos com autoridades. Então, nós vamos ler esses 3 mandamentos e vamos tentar entender nessa manhã como eles nos ensinam o que devemos fazer, o que eles significam e como isso aponta para o caráter de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 20, versos 12 a 14. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate e não cometa adultério. Senhor, nós acabamos de orar, cantando, pedindo e rogando que o Senhor nos fale. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos fala pela palavra, pela Tua Santa Escritura, que o Senhor deixou para que nós, o Teu povo, pudéssemos ler, pudéssemos guardar no coração e pudéssemos aprender a Tua vontade plena. Por isso, fala-nos, ó Deus, nessa manhã por ela. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos, eles são chamados de as 10 palavras. Não existe essa expressão que nós tão comumente usamos, os 10 mandamentos. Ora, Deus deu esses mandamentos ao povo que estava saindo do Egito, depois de um tempo vivido lá e de anos e anos de escravidão naquele lugar. Deus miraculosamente trouxe o seu povo para fora do Egito com grandes portentos, com grandes milagres, com grandes sinais, com grandes realizações. O povo viu tudo aquilo que Deus fez, o povo saiu caminhando no deserto, e assim que o povo saiu caminhando no deserto, começou a fazer o quê? Reclamar de Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento é o retrato daquilo que nós somos hoje. Um povo que Deus salvou, um povo que Deus tirou da morte, da escravidão do pecado, que trouxe para a sua presença, que deu uma comunidade, e a gente faz o que com Deus? Reclama. Reclama o tempo inteiro, murmura o tempo inteiro. A gente tem um coração que tem essa constante tendência de enxergar o mundo pela própria perspectiva egoísta que existe no nosso coração. Por isso é que os 10 mandamentos que nos são dados, eles têm várias
proposições negativas. No começo o texto mistura essas proposições: você só deve ter um Deus e você não deve ter outros deuses, você não deve fazer imagem de escultura, você não deve tomar o nome de Deus em vão, você deve lembrar o dia de sábado e não fazer nenhuma obra. E aí nós chegamos no quinto mandamento. O quinto mandamento, interessantemente, ele não tem proposição negativa. Ele diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que esse Senhor Jeová, teu Deus, te dá. E esse mandamento, queridos, ele se torna tão importante nos dias de hoje, ele se torna tão fundamental nos dias de hoje, porque nós vivemos um período muito maluco na história, aonde o conceito e a ideia de honrar pai e mãe começa a ser destruído dos primeiros anos nas vidas nossas e dos nossos filhos. Hoje é muito comum você ouvir os especialistas, os técnicos, aqueles que a nossa cultura e sociedade consideram aqueles que sabem todas as coisas, virarem para você e dizer assim: não diga não para uma criança. Não diga não porque ela vai ter traumas, não diga não porque ela vai ter problemas, não diga não porque não. E é interessante que os técnicos dizem para nós não, e eles dizem não diga não. Interessante isso, né? Vocês acham que nós vivemos esses tempos tão malucos na nossa sociedade? Por quê? Porque o sistema de autoridade e o sistema de honra, ele tem sido destruído na nossa cultura, a partir desses princípios e a partir dessas ideias. Então, nós precisamos, sim, aprender o mandamento e aprender a colocá-lo em todas as áreas da vida, para que nós tenhamos, não só na nossa casa, na nossa família, mas para que nós tenhamos na nossa cultura e na nossa sociedade, a ordem que é dada por Deus. A primeira palavrinha que aparece no mandamento é honrar. Essa é uma palavra literalmente pesada. Porque honrar significa, na língua hebraica, honra, a palavrinha kavod significa pesado. É entender o peso de alguma coisa. Aliás, essa palavra é usada no Antigo Testamento também para a glória de Deus, para entender a majestade de Deus. Eu tenho que entender o peso disso. Nós precisamos reconhecer que Deus merece a glória que Ele demanda na palavra dEle, ao nome dEle, e isso tem que ser algo que tem peso na nossa vida. Esse peso, ele deve nos ensinar a honrar, respeitar, estimar, valorizar as autoridades. Onde é que a gente aprende isso? Qual é o lugar que a gente começa a aprender essas coisas? A gente começa a aprender essas coisas dentro de casa. Já contei essa história algumas vezes, repito-a. Às vezes o seminarista vem perguntar para o pastor: pastor, estou de olho numa moça, mas eu não sei se ela é a eleita, se ela é aquela que eu devo me casar. E eu costumo dizer para eles o seguinte: eu também não sei, não recebi revelação, nem vou receber, Deus não vai mandar um WhatsApp para você, mas você pode fazer alguns testes. E o primeiro teste que eu passo para os jovens pedindo esse conselho: vá à casa da moça e veja como ela trata os pais. Porque a maneira como ela trata os pais provavelmente será a maneira como ela vai te tratar. Porque honra aprende-se em casa. E o texto diz assim: honra a teu pai, honra a tua mãe.
O mandamento exige de nós, filhos, uma honra contínua para com os nossos pais. Então, nos mandamentos, na estrutura dos mandamentos, a gente observa quais são as nossas obrigações para com Deus, e agora ele nos ensina quais são as nossas obrigações nas nossas relações de autoridade aqui na terra. Então, o Catecismo de Heidelberg, a pergunta é: o que Deus requer de nós no quinto mandamento? E a resposta é a seguinte: que eu tribute honra, amor, fidelidade a meu pai e minha mãe, esse é o primeiro nível, e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim. Que eu me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina dessas autoridades, e que também eu suporte com paciência as suas falhas. Porque eu, como autoridade, em qualquer âmbito, eu sou imperfeito. E qualquer autoridade humana é imperfeita. Qual o meu primeiro âmbito e nível de autoridade? Na minha casa. Eu não sou só o pastor de vocês. Eu sou o pastor do meu lar. E essas palavras não são politicamente corretas, mas minha esposa me liberou para falá-las. Eu sou autoridade sobre a minha esposa. Agora, ela sabe que eu sou uma autoridade falha. E ela tem que ter paciência, inclusive com as minhas falhas, no processo de governar a minha casa. Quantas vezes eu errei com ela, quantas vezes eu errei com os meus filhos, quantas vezes eu vou errar com a minha igreja, quantas vezes eu vou errar com os meus funcionários, eu vou errar. Então, se nós dissermos, só pode ser autoridade sobre a minha vida quem for perfeito, aqui na terra não haverá qualquer autoridade a qual nós possamos nos submeter. O desejo, a intenção e a orientação de Deus é que todos aqueles que são colocados em posição de autoridade sobre os demais, eles lutem e busquem representar no exercício dessa autoridade o caráter de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Qual que é o nosso grande problema, queridos? É que nós facilmente deixamos o conceito de autoridade subir na nossa cabeça, como pecadores que somos, e aí a gente quer ser o representante da ira de Deus. Só que a Escritura é muito clara em dizer que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. E nós começamos a manifestar dentro de casa a nossa ira, nós começamos a querer ser tratados como se Deus fôssemos. E isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com o marido, isso pode acontecer com o chefe, isso pode acontecer com o pastor, qualquer um que se encontra numa posição de autoridade, pode colocá-la como um objeto da sua própria idolatria, no desejo de obter adoração. E aí nós nos tornamos ídolos. Ora, Deus está dizendo que nós precisamos aprender de maneira amorosa a honrar, a obedecer, a entender o peso da autoridade dos pais para poder honrá-los com amor. A Escritura tratava isso muito seriamente, trata isso muito seriamente. Eu gostaria muito de fazer um estudo com os adolescentes em Levítico, capítulo 20, versículo 9. O texto lá diz assim: se um homem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, será morto. Se um homem
amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, é responsável pela própria morte. Acha que Deus trata levianamente o mandamento que Ele mesmo dá? Não. Deus trata de maneira muito séria. E com a mesma seriedade que Deus nos ensina que nós devemos honrar autoridades e devemos honrar pai e mãe, nós precisamos aprender a seriedade da bênção do mandamento. Como é que ele termina? Para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Deus abençoa quem honra, queridos, é isso que o mandamento está dizendo. Deus abençoa uma família, Deus abençoa os filhos, Deus abençoa uma cidade, Deus abençoa uma nação, quando essas pessoas aprendem a honrar as suas autoridades. Por quê? Porque nós começamos aprendendo a honrar ao próprio Senhor. Nós precisamos aprender a honrar ao nosso Deus com a nossa vida. Nós precisamos ser verdadeiramente filhos que honram o Pai. E daí nós aprendemos então que Deus é a nossa grande autoridade. Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Nossas vidas precisam ser cativas do conhecimento, da verdade, da vontade, da bondade de Deus. E Ele cuida daqueles que são seus. Não é uma barganha, não é uma troca, é objeto da graça, é fruto da graça. Deus me ensina a amar com honra, para que eu possa ter uma boa vida. Isso vale para todo tipo de autoridade. Até suportando os erros das autoridades. Obviamente, não sucumbindo à autoridade que não representa Deus. Nós precisamos ser muito cuidadosos em todo esse processo. Logo, Deus nos manda honrar, e nós aprendemos sobre a sua autoridade, mas também nós aprendemos sobre a sua provisão. Ele diz: honre seus pais, e eu vou cuidar de que vocês tenham uma vida que seja boa. Agora, a grande questão é o que significa vida que seja boa. A maioria das vezes nós colocamos os nossos objetos de idolatria na vida boa. E a vida boa não é isso. A vida boa é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, conhecendo que a lei de Deus é boa, santa e agradável, que ela é abençoadora para mim, que ela é abençoadora para os meus filhos. Como é bom ver os filhos da gente andar na luz. Como é bom ter essa alegria. E a gente aprende que fazemos isso honrando a Jesus. Lembra como é que funciona, como é que começa, na verdade, a grande comissão? Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada. Nós precisamos aprender a honrar o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Eu quero explorar aqui rapidamente, como é o quinto mandamento, 5 rápidos princípios. Um dia eu quero fazer aqui uma escola de pais, e a gente aí vai tentar aqui moer cada um desses princípios. Mas rapidamente, deixa eu falar aqui para vocês 5 princípios que a gente tira desse mandamento e que é importantíssimo. Em primeiro lugar, os princípios de autoridade que nós encontramos no mundo, eles são criacionais. É Deus quem estabelece toda a autoridade. E nós devemos amar a Deus porque Ele estabeleceu esses princípios. Essa autoridade começa exatamente na nossa casa, na família, com os filhos aprendendo a honrar pai e mãe. Isso vem desde a criação. Deus estabeleceu a ordem do mundo assim. E hoje, quando nós encontramos filhos rebeldes, filhos que não são disciplinados, filhos
filhos que não são ensinados, filhos que não são orientados, o que acontece? O que a gente vê como resultado? A gente não vê só uma família ruim, mas a gente vê os reflexos disso na nossa cultura, a gente vê os reflexos disso na nossa sociedade, a gente vê os reflexos disso no nosso país, no nosso governo, e assim por diante. O primeiro lugar onde a gente aprende a autoridade é na família. Segundo, na família é que então você aprende o princípio. É uma ordem criacional. Essa ordem criacional ela é fomentada dentro da nossa casa. E a formação do caráter dos nossos filhos é forjada no berço da família. Isso vem de casa, isso se estende para a comunidade da fé, isso acontece na igreja, isso vai para a escola. E esse princípio então se estende para a sociedade. E aqui eu quero parar um segundinho. Quem é que detona princípio de autoridade para os filhos? Os pais. Suponha que seu filho gosta muito de futebol e vocês dois torcem para o time X. Sejamos neutros, não é? E aí o seu time começa a jogar, seu filho e vocês estão lá animados, assistindo. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o juiz comete um erro. O juiz erra. Até o VAR erra. Ok? E aí você é o primeiro a apontar e dizer, esse juiz é um... Qual é a palavrinha que você usa? Ladrão. Você começa a qualificar a mãe do juiz, não é? A família do juiz. Você começa a despejar Agora, quem é a autoridade dentro do campo de futebol? É o juiz. Você começa desde cedo destruindo um conceito simples de autoridade nos esportes. Mas aí você desce lá no seu prédio para brincar com o seu filho e tem uma coisa lá que você não gosta. E lá dentro do seu prédio tem uma autoridade que é a autoridade, uma das mais faladas do universo, mais mal falada, chama-se o síndico. E aí você vai atrás de quem? O síndico não presta, não vale, é aquilo, é aquele outro. Você quebra o segundo nível. O porteiro, o guarda do seu prédio, eles são autoridades. Se você pega o seu filho e desautoriza as autoridades, diante dos seus filhos, você vai minando os processos. Aí você sai na rua para levar o seu filho para a escola. E você está andando e vê o famoso marronzinho. E aí você passa e ele está multando alguém, você diz o quê? Esse pessoal só serve para multar. Quando a gente precisa deles, não acontece nada. Aí você chega na escola e larga o seu filho na porta da escola, você estaciona errado, você não obedece, você para em segunda fila, você quebra todos os princípios, talvez ele não esteja nem percebendo. Você desrespeita a autoridade que está na porta da escola. Acontece alguma coisa lá na escola e você vai questionar a escola, você vai questionar o professor. Só que você não percebe que quem colocou o professor dentro da sala de aula numa posição de autoridade sobre a vida do seu filho foi você. E aí você desautoriza os mestres. Passou a semana, você veio na igreja. E aí tem o diácono na porta. E o diácono ele tem a função de manter a ordem. E digamos que o seu filho estava lá um pouco desordeiro naquele momento. E o diácono precisa usar da autoridade dele. E você faz o quê? Desautoriza a autoridade. Aí o pastor sobe lá na frente, né? A nossa estrutura eclesiástica, ela coloca posições e estruturas de autoridade. Não é que o pastor seja o chefe, mas, de certa forma, eu estou aqui em cima, estou aqui no meio, né? Não é a minha pessoa que tem que ser projetada aqui, é a Escritura
a palavra de Deus. Por isso é que vocês vão aguentar mais exposição do que as outras coisas. E aí você vai embora. E aí você se assenta na mesa com seus filhos. E aí você detona o diácono, detona o presbítero, detona a professora da escola dominical, almoça o pastor, almoça a esposa é a sobremesa e os filhos do pastor são um cafezinho. Sabe o que vai acontecer, queridos? Seus filhos nunca terão autoridade espiritual sobre a vida deles. Percebe que somos nós que minamos toda a estrutura do 5º mandamento? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu já contei essa história uma centena de vezes. Uma vez nós íamos sair para viajar e o Avner não queria ir na viagem porque tinha um campeonato de futebol dos adolescentes no sábado. E nós íamos para algum lugar. E ele não queria, até que nós arranjamos para que ele fosse dormir na casa de um pastor colega. Deu a sexta tarde, esse menino estava nervoso. Lá na casa do pastor Wagner. Estava nervoso, ansioso. Filho, por que você está tão nervoso, filho? Calma, a gente vai chegar lá. E ele, naquela ânsia, calma, meu filho, por que tanta ânsia? Ele virou para mim e falou assim: pai, hoje eu vou dormir na casa do pastor. Eu falei assim: moleque, você dorme na casa do pastor todo dia. Mas nós fizemos um trato quando eles eram bem novinhos, que eles nunca nos ouviriam destruir e falar mal de autoridades. Eu fiquei feliz aquele dia, porque os meus filhos estavam entendendo que os meus colegas pastores eram figuras de autoridade espiritual sobre a vida deles. Isso vale até hoje. Isso vale até hoje. Isso deve valer para todos nós. Vida espiritual, princípio de autoridade estendendo-se. 4º princípio: autoridade e liderança são ministérios, não privilégios. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Nós aqui à frente, quando nós servimos a mesa do Senhor, nós somos garçons. Nosso serviço é servir. Nossa obra é servir o outro. Não estamos e não devemos querer, em qualquer posição de autoridade e liderança, ser servidos. Maridos, não usurpem a autoridade que Deus lhes deu para fazer daquele sobre quem você tem autoridade, sua esposa e seus filhos, os seus servos. Sirva. E por último, esse mandamento é para vocês, pais. Você já viu uma criança que nasceu com a disposição natural de honrar pai e mãe? Você conhece essa criança? Eu ouvi falar de uma, o Senhor Jesus. À exceção dele, nenhuma outra. A nossa doutrina fala de uma verdade chamada depravação total. Nossos filhos nascem em pecado e nascem com uma inclinação no coração para caminhar ao contrário da vontade dos pais e ao contrário da vontade de Deus. Às vezes eles são mais dóceis, às vezes eles são indóceis, mas a natureza é a mesma. Por isso, em primeiro lugar, pregue o evangelho para o seu filho, é sua obrigação. Não terceirize essa pregação, é você que tem, pela palavra e pelo exemplo, que falar de Cristo e da salvação para os seus filhos. A professora da escola dominical aqui não é a responsável por isso, ainda que ela vá fazer. Pregue pelo seu exemplo. Na maioria das vezes nós matamos a vida espiritual dos nossos filhos pelo nosso legalismo.
Nós queremos que eles sejam obedientes naquilo que nós não somos. Nós queremos que eles não errem naquilo que nós erramos. Nós queremos que eles não pequem naquilo que nós somos pecadores. Isso chama-se como? Hipocrisia. Hipocrisia. Esse é um mandamento para você, pai. Um mandamento para você, mãe. Um mandamento para você, vovô, vovó. Nossa sociedade é tão perversa que ela diz assim: vô e vó serve para quê? Para estragar os netos. É tão bonito isso, né? Que problema, queridos, nós construímos para nós mesmos. Esse é o 5º mandamento. O que significa o 6º mandamento? O 6º mandamento é bem curtinho, né? Não mate. É um imperativo precedido de um negativo que proíbe o assassinato. Ok? A palavra aqui, a melhor tradução seria: não assassinarás. Esse é o uso dessa palavra por todo o Antigo Testamento. Não é só não matar, na verdade é não assassinar. Ou seja, é ir atrás para matar alguém de maneira intencional ou premeditada, mas vale também para aquilo que nós chamamos de a morte acidental ou o homicídio culposo, no qual você não teve dolo, intenção, vontade de matar, mas por alguma negligência você permitiu ou causou que o outro morresse. Então essa é a ideia. Ninguém pode ilegalmente matar. Mas pastor, como é isso? Ilegalmente matar? Legalmente pode? Estranha a ideia, mas sim. Por exemplo, caso de guerra. O caso de guerra é um caso típico, em que eu nunca vi ninguém ir para a guerra sem a possibilidade iminente de matar um inimigo. Eu acredito que Deus dá ao Estado o poder da espada. Então, vocês já me ouviram, lá no Perguntas e Respostas depois vocês podem perguntar sobre isso. O Estado tem o direito sobre a vida. Por isso eu não sou contra a pena capital. A Escritura, de certa forma, é bem clara. Então, nós não devemos assassinar. A Escritura proíbe o assassinato baseado no valor que Deus dá à vida. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tem as características de Deus, e Deus é o Senhor da vida. Ele é o proprietário, Ele é o doador e Ele é o sustentador. Cabe a quem dar a vida e tirar a vida? A Deus. Tinha até a piadinha daquele famoso cangaceiro, que ele dizia: não, eu só enfio a peixeira, quem mata é Deus. Porque se Deus não quiser, não morre mesmo, né? Deus é o doador. Ora, tendo sido Deus, ou tendo sido homem criado por Deus, Ele sendo o doador e o sustentador da vida, Ele diz quem vive e Ele diz quem morre. Sabe o dia que você vai morrer? A data você não tem, né? Mas é no dia que Deus quiser. Nesse dia que Ele resolver levar, Ele vai levar. Ninguém vai poder fazer nada contra. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor, e o Senhor da vida, e sendo Ele o Senhor da vida, Ele é o Senhor da justiça. E no caso que eu acabei de mencionar, que é o caso da pena capital, o que acontece? O que acontece é que se Deus ordenar, e Ele ordena na palavra, essas coisas podem ser feitas e podem ser executadas. Então, o que esse mandamento nos fala sobre Deus? Que Ele é o Deus da vida, Ele criou a vida, Ele criou o homem, Ele dá a vida, Ele tira
a vida. E aí você olha para esse mandamento e fala assim, eu estou bem com esse mandamento, eu estou tranquilo. Eu nunca matei uma pessoa. Mas Jesus não deixa isso fácil e nem barato. Quando Jesus faz a interpretação desse mandamento, no livro de Mateus, no capítulo 5, ele fala algumas coisas que devem pesar no nosso coração e na mente. Porque ele diz que o homicídio, ele começa no coração e termina nas palavras. Eu mato o outro quando eu falo. Eu assassino o caráter, eu assassino a alegria, eu posso ser um assassino diante dos outros, de alguém que me é próximo, por aquilo que eu falo. Nas aplicações eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o terceiro mandamento dessa manhã, que é o 7º mandamento, é não cometa adultério. O que é a essência ou a base desse mandamento, irmãos? A essência é que Deus requer de nós pureza sexual. E nós precisamos ser muito claros sobre o que a Escritura nos ensina, porque isso vale inclusive para o próprio contexto do casamento. Antes da Reforma Protestante, a igreja dominante sobre a face da terra, ela considerava o sexo, a sexualidade humana, um mal necessário. Mal necessário. Tertuliano dizia que era melhor a extinção da raça humana do que a procriação, porque ele enxergava o sexo como algo extremamente negativo. Ambrósio dizia que casais casados, eles deveriam ter vergonha da sua sexualidade. E até o próprio Agostinho, a quem tanto prezamos na nossa doutrina, admitia que as relações sexuais no casamento eram legais, mas que as paixões sexuais dentro do casamento eram pecaminosas. Nós precisamos de uma redefinição de sexualidade quando a gente encontra isso. A Reforma Protestante fez isso. Houve um tempo em que a igreja começou a proibir que casais mantivessem relações sexuais em certos dias santos. Chegou ao ponto de ter a proibição de 183 dias por ano. Isso não é sexualidade bíblica. A visão da sexualidade, como ela era tida, era uma visão utilitária, só para procriar. A reforma mudou essa visão completamente. A sexualidade, ela é relacional, ela é para demonstração de amor, ela é para prazer, ela é para a alegria de um casal. E Deus nos deu esse mandamento para preservar essa verdade. Por isso a Escritura é tão séria em dizer, não adulterarás. O que esse mandamento requer de nós? Ele requer fidelidade na área sexual. Nossa sociedade não gosta disso mais. Pensa num discurso politicamente incorreto, em que é pregado, em que é exaltado, em que é estimulado todo tipo de sexualidade. Qualquer maneira de amor vale a pena. E aí nós temos uma juventude confusa, uma sociedade sexualizada ao extremo,
extremo, você não consegue olhar para os lados, você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar para qualquer lado sem que haja conceitos dessa sexualidade que absolutamente nos distraem do conceito da fidelidade. Isso mora hoje no nosso meio, isso mora hoje no meio da igreja evangélica. Não, os jovens precisam dar vazão à sua sexualidade, deixa eles. Casamento não é importante, isso resolve depois. Basta você, quem sabe, preservar, para que não haja aí uma gravidez indesejada, algo assim. E hoje é comum, namorados e namoradas, hoje é comum nas escolas, nos primeiros anos, as crianças serem estimuladas a uma sexualidade precoce. Os meninos e meninas aos 10, 11, 12 anos falam em ficar. Estimulamos namoros que são escandalosos. Colocamos um mundo de coisa nas costas do diabo. Colocamos um outro carro de coisas na carne fraca e deixamos com que a sexualidade seja praticada de uma maneira indesejável. Primeira coisa, queridos, a nossa sexualidade criada por Deus, ela é boa, mas ela é reservada a um contexto que é o contexto do matrimônio, nunca fora dele. Matrimônio. Eu costumo dar sempre esse exemplo, talvez já tenha dado para vocês também. Pensa num prato de comida que você gosta muito, pensa aí. Pensou? Pensou ou não pensou? Pensou? Pensa que agora ele está assim, bonito, cheiroso, o prato, né? Está na sua frente, assim, em cima da mesa, e você vai agora comê-lo. Muito bom. Só que na hora que você vai comer, alguém chega, tira aquele prato da sua frente e coloca na lixeira da cozinha. E traz de volta para você e fala assim: come. E você vai olhar para aquele prato e dizer assim: mas isso agora é lixo, você colocou no lixo. Esse é o contexto da sexualidade. A sexualidade no casamento é esse prato legítimo que nós podemos apreciar, gostar, ter alegria, pensar nele. E a sexualidade fora do casamento é esse mesmo prato na lixeira da cozinha. Nós deveríamos nos recusar a isso. Isso significa que nós devemos buscar a chamada pureza sexual. Naquilo que nós olhamos, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós intencionamos pelos nossos pensamentos e a maneira como essas coisas se desenvolvem nos nossos desejos. O problema é que, assim como a nossa cultura não ensina a honrar pai e mãe, assim como a nossa cultura é uma cultura da morte que promove a morte, seja pelo aborto, seja por tantas coisas que nós vemos o tempo inteiro, a promoção da cultura é que a sexualidade deve ser contrária àquilo que Deus ensina. Como vivemos tempos difíceis. Nenhuma dessas coisas deveria nos surpreender, queridos, nenhuma delas. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Desde aquela época e desde antes daquela época, os tempos são difíceis. Esse mandamento, então, ele requer de nós a preservação da nossa própria castidade e a castidade do nosso próximo no nosso coração, na nossa fala e no nosso comportamento.
E aí você diz assim: pastor, desce, eu estou livre. Eu nunca traí a minha mulher. Esses dias eu fui repreendido em casa porque eu disse assim: nunca traí minha mulher com outra mulher. Porque hoje em dia o contexto ficou tão complicado, né? É o problema da homossexualidade. Mas o Senhor Jesus é muito sério em falar sobre essas coisas. Em falar sobre a pureza da nossa sexualidade, em mostrar que o adultério, ele não acontece só fisicamente, mas ele acontece nos nossos olhares, ele acontece nos nossos desejos, ele acontece nas inclinações pecaminosas do nosso coração. Jesus é tão sério ao falar sobre isso que ele diz: olha, se um homem olhar para outra mulher com intenção impura, vai adulterar com ela? Não, já adulterou com ela. Isso vale para homem e mulher. Essa intencionalidade carnal que nós temos e que leva o homem e leva a mulher e leva o ser humano a ser infiel. O 7º mandamento é um requerimento absoluto de Deus para a pureza sexual. Por isso, não adulterarás. O que esse texto nos fala sobre Deus? Esse texto nos fala sobre um Deus fiel, verdadeiro e amoroso. E lá na primeira exposição a respeito da introdução aos 10 mandamentos, em Êxodo 19, eu expliquei que o que está acontecendo aqui é o quê? É um pedido de casamento. Deus chega diante do povo de Israel, saindo do Egito, e diz assim: se vocês me obedecerem, me seguirem, eu vou fazer de vocês uma nação santa, vou fazer de vocês um sacerdócio real, e eu vou fazer o quê? Vocês um povo de propriedade exclusiva. Essa ideia, esse conceito aqui do segular, é o jeito que o noivo olha para a noiva. Essa é a minha esposa. Não ouse tocá-la. Viu? O texto diz assim, quando Deus diz assim: eu sou Deus o quê? Zeloso. Eu sou o quê? Ciumento da minha noiva. Não ouse fazer isso. Deus faz a proposta de casamento. Os 10 mandamentos são o quê? Contrato de casamento. É a aliança de Deus com o seu povo, que o seu povo confirma. O noivado começa e ele vai ter uma longa extensão. A noiva que lá no começo diz assim: tudo que o noivo falou, faremos. Ela se mostra uma noiva infiel, se mostra uma noiva impura, se mostra uma noiva adúltera, porque o compromisso estava feito. Tem um livro na Bíblia, chamado o livro de Oséias, que é sobre a maneira como essa noiva se revolta, sai de casa e vai para a esquina rodar bolsinha, como uma prostituta. E o noivo pacientemente vai lá, busca essa noiva que se prostitui, traz de volta para casa, restaura essa noiva. E a última história da Bíblia qual é? Casamento. As bodas do Cordeiro. É quando finalmente o noivo celebra a união com a noiva, que é a igreja. Isso nos fala sobre o que, queridos? Sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a pureza.
E Deus pode fazer aquilo que homem nenhum e mulher nenhuma pode fazer. A Escritura diz que no último dia, Ele pega essa noiva impura, suja, infiel, e apresenta para si mesmo sem ruga, sem mácula, sem mancha, porque Ele pode fazer. Porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o Cristo. É isso que Ele está fazendo com você hoje, querido. É isso que Ele está fazendo conosco hoje, infiéis que somos, reclamões que somos, idólatras que somos. Ele nos restaura, Ele nos ama, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Ele nos traz para sermos fiéis a Ele. Esse é o nosso Deus bondoso. Esse é o Senhor. Esse é o noivo. Ele é fiel. Ele é santo. E nós devemos amá-lo por isso. O que faremos, queridos? Em primeiro lugar, saiba que a lei está aqui para mostrar o seu pecado. Meu papel aqui é ler essa lei para você, para que ela aponte para você, para que ela acuse você, para que ela mostre o seu estado de pecado, para que ela mostre o seu estado de morte, para que nós juntos reconheçamos a nossa necessidade de Cristo. Se você está aqui nessa manhã e você já conheceu a salvação de Cristo, a sua pureza é mantida diante desse espelho da lei que mostra a morte, para que eu consiga enxergar do outro lado aquele que cumpriu perfeitamente a lei, para que eu pudesse receber a justiça dele, e agora eu possa dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se você ainda não sabe, se você ainda não entendeu, se você ainda não pode dizer isso, você não sabe o que você está perdendo. Cristo vive em mim. Eu já morri. Para que Ele viva em mim. Depois que Cristo viveu e vive em mim, agora eu uso essa lei para aprender com Ele a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro, saiba, você não tem condição de desenvolver boa vida cristã sem saber da verdade. Não só venha ao culto e ouça as mensagens, venha aos nossos estudos, venha aprender o catecismo aqui de manhã, aprenda a orar, aprenda a colocar-se diante de Deus todos os dias para aprender a lei, a ponto de você poder articular junto com o salmista no Salmo 119, ah Senhor, quanto eu amo a tua lei. Sabendo, aprenda. Aprenda com o 5º mandamento, querido. Honre junto com o filho que sempre honrou seu pai. Eu já ouvi várias histórias a respeito de como deve ter sido ser irmão de Jesus. Vocês que têm irmãos aí, vocês sabem como é difícil ter irmão, né? Irmãos não competem, não é verdade? Lá em casa nunca teve isso, nunca teve competição, nada, né? Imagina como era ser irmão de alguém que nunca pecou. Imagina como era ser pai e mãe de alguém que nunca pecou. Essa é a história de José, Maria e dos irmãos de Jesus. Porque ele sempre honrou seus pais. Ele sempre amou seus irmãos.
até na hora da traição, até na hora da incompreensão. Por isso, queridos, aprendamos a honrar as autoridades. Já desrespeitou seu pai? Já desonrou sua mãe? Começa por aí, volta a fita. Resolve isso, resolve esse problema. Pastor, mas como que a gente faz isso? Quando a gente responde mal, quando a gente esconde, quando a gente dissimula, quando a gente lá no coração não fala, mas amaldiçoa, quando a gente não gasta tempo construindo o nosso relacionamento com eles. Eu tenho certeza que todos nós em algum ponto falhamos. Comece por essa relação. Você fala assim, mas meus pais já foram, pastor. Você tem um Senhor que perdoa pecados. E você pode sim reconstruir coisas e ensinar e reensinar essas estruturas de autoridade e de honra que começam em casa. Terceiro, cuide do seu coração. Nós vivemos num mundo que é cheio da cultura da morte. Cultura da morte. A cultura da morte está para todos os lados. Aborto, infanticídio, eutanásia. Essas coisas estão vivas na nossa cultura e na nossa sociedade. Essa semana acharam na casa de um médico aborcionista, ele guardava pequenos troféus dos seus abortos. Morreu aos 79 anos de idade. Acharam mais de 2.000 fetos guardados na casa dele. Milhões de crianças, queridas, estão sendo mortas por ano ao redor do mundo na indústria da morte. Mas a cultura da morte, ela não nasce só, ou não vive só nessas coisas. Eu disse que eu ia citar Mateus 5, versículo 22. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Segundo, quem insultar o seu irmão, estará sujeito ao julgamento de tribunal. E terceiro, quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus não toma essas coisas de maneira leviana. Tiago diz que a nossa língua é instrumento de morte. E a pergunta que Tiago faz é como é que da mesma fonte pode sair água doce e água amarga. Cuidado, querido. Cuidado com o seu coração. Observe quais são as áreas da sua vida que tendem a fazer com que você caminhe contra a maneira de amar o próximo como a si mesmo. Qual é o pecado que mora no centro do seu coração e que você guarda ali como um ídolo? Esse é o que você tem que achar. Talvez esse seja aquele que a sua esposa vem apontando há muito tempo e nós somos cegos. Cegos. Eu não gosto que a minha esposa aponte os meus pecados. Mas Deus apontou-a como aquela pessoa que vive mais próxima de mim, para me falar deles. Sabe por quê? Eu uso óculos, eu não enxergo. Eu não tenho óculos para enxergar o meu próprio coração. Ore. Quem sabe seja o momento de você dizer assim, Pai,
me ajuda a enxergar o meu pecado. Senhor, me ajude a enxergar essas coisas que me fazem promover a cultura da morte ao meu redor. E por último, preserve. Preserve, querido. Cuidado. As maneiras de quebrar o 7º mandamento são múltiplas. Em todas as fases da vida. Esse não é um problema do jovem, esse não é um problema do adolescente, esse é um problema do ser humano. Casais jovens, de namorados, cuidado, queridos. A sua mentalidade no seu relacionamento não é até onde eu posso chegar no meu relacionamento físico. Não é essa a ideia. A pergunta que vocês têm que fazer um para o outro, como crentes que são, como é que eu posso proteger a minha pureza sexual junto com você? Como é que eu posso preservar a alegria desse que eu amo e que eu pretendo me casar? Então, o mandamento é sobre adultério, mas ele nos alerta sobre todo tipo de impureza que podemos construir na nossa vida. Seja no adultério, seja ele físico, seja ele emocional. Os perigos da prostituição, a praga da nossa era chamada pornografia. As estatísticas sobre pornografia dentro das igrejas são de cair o queixo. De cair o queixo. Uma sociedade permissiva que estimula a todo tipo e, obviamente, com a imoralidade da homossexualidade que hoje é a moda. É a moda. É glamourizada pela nossa sociedade. Cuidado, queridos. Muito cuidado. Deus quer você puro e preservado diante dele, que é o Deus soberano, que toma conta da nossa vida, que cuida de nós, que cuida do nosso corpo, para que nós possamos honrá-lo com tudo aquilo que nós somos. Você tem lutas? Agarre-se ao Deus soberano. Volte-se a Ele e ame-o com toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento.